você consegue mensurar o tempo que você leva para as coisas. Então, para fazer esse projeto, eu vou levar tanto tempo para fazer uma planta, para fazer uma fachada, para fazer um corte, por aí vai. Bem, eu tenho essa planta aqui, eu peguei a ferramenta de corte do Revit e vou fazer um corte passando aqui nas escadas aqui, ó. Por favor, se controlem, tá? Então, o corte está pronto aqui. Eu pego o corte, já está pronto ele, e peço para ver o corte. Isso não existia antes, tá? Eu tenho aqui a escada, vou selecionar a escada aqui, ó, é a mesma escada, ele te mostra qual é a escada que você está falando ali. Se eu deleto a escada do projeto, ela já some do corte. Se a escada volta para o projeto, beleza. Nesse terceiro aqui, ó, essa portinha aqui, ó, tá vendo? Aquela portinha lá em cima. No projeto, ó, mudou, Fabrício. Ela veio para esse lado aqui e mudou a folha dela. Ele já alterou no corte a posição. Você não vai ter que ficar se preocupando. Eu já vi o escritório parar porque um pilar mudou de lugar, cara. Porque tem que abrir 500 pranchas para poder mudar o pilar não sei aonde, muda não sei o quê, vai no Excel, muda e vai por aí vai. Tá? Então, isso não faz sentido. A gente não está aqui para perder tempo com isso. Beleza? E por aí vai. Fachadas, perspectivas. Eu posso colocar câmeras para criar ponto de vista. Se eu não me engano, ele tem aqui umas vistazinhas criadas. Ah, aqui são os cortes, ó. Ele guarda os elementos aqui para vocês. Uma pergunta que às vezes fica muito vago para o pessoal. Muita gente me pergunta como é que você trabalha colaborativamente, né? Hoje no AutoCAD, no escritório, você vira para as pessoas e fala, ó, fulano faz a planta baixa, Beltrano faz o corte, ciclano faz a planta de situação e por aí vai. Né? Cada um gera um produto. Na metodologia BIM não existe esse trabalho separado. Todo mundo trabalha dentro desse modelo. Mas você continua falando, ó, fulano é responsável por isso, por aquilo. Você cria configurações de trabalhos internas que todo mundo acessa esse arquivo no servidor e fica automaticamente mandando informação para lá. Né? Em escritórios de arquitetura, todo mundo está falando a mesma língua, trabalhando com projeto. Mas num escritório maior, onde tenham outras disciplinas dentro de projeto, esse trabalho é integrado ao mesmo tempo, todo mundo vê tudo acontecendo. E o bacana é que se o cara da estrutura lança uma viga e pega numa parede, ele te manda um aviso. Ó, essa parede foi feita pelo usuário Fabrício, que é o arquiteto. A sua viga está batendo com a parede dele. Você quer modificar essa parede, aí você manda por dentro do software uma pergunta para o Fabrício, que é o arquiteto, para se pode mexer ou não nessa intervenção. Então, você minimiza aquele problema de vamos fazer reunião, porque tem que resolver o problema. Isso já acontece em tempo real, com o arquivo num servidor. Tá? Bem, para finalizar, aqui é a parte de interferência e cheque do Revit. Né? Geralmente, a pessoa que está produzindo, ela não faz esse cheque de interferência, ela não faz a compatibilização do projeto. Geralmente é uma outra pessoa que recebe todas as disciplinas e faz essa gerência. Bem, dá para fazer por dentro do Revit, mas o ideal é fazer pelo Navisworks, que é um outro software da Autodesk, que já vem no pacote de produtos que você adquire, que dentro dele você junta todas as disciplinas, ou seja, aquele cara que vai gerenciar, ele não é o que pilota, ele não está produzindo ali o projeto, ele só recebe as informações. Ele junta isso tudo no Navisworks e lá ele gera essa tabelinha com todos os problemas e ele faz até um JPEG. Se tiver uma tubulação passando por outra tubulação, ele faz um JPEG, ó, o problema é esse. Como é que você vai solucionar? E gera um relatório disso, igual os relatórios que o Sérgio mostrou para a gente aqui no Civil. Tá? Deixa eu só abrir aqui, porque isso aqui eu mostrei de arquitetura. Eu vou abrir aqui um de ar-condicionado. Eu acho que é ar-condicionado. É ar-condicionado e calefação. Entendeu? Então, é o mesmo conceito. Só que está vendo que, para ele, a arquitetura é o segundo plano. Então, ele bota a arquitetura cinza e a parte dele fica mais em destaque. Então, você vê todo o seu projeto acontecendo. Isso aqui é um duto, que tem uma informação retangular, tudo dele. Eu posso extrair uma tabela com metragem linear desse duto para saber de quanto eu vou precisar. E ele, ó, o duto de tanto por tanto tem tantos metros lineares. Tá? Então, você reduz. Né? Eu já vi pessoas fazendo orçamento. O cara pega a largura da parede pela altura da parede, metade quadrada e vai embora.
ele não desconta nada, porque se ele ficar descontando, ele não consegue entregar. Já participei de escritórios que o setor de orçamento não falava com o setor de projeto, as pessoas brigavam, não se davam bem. Por quê? Porque o cara que gera o projeto, ele precisa gerar os quantitativos para passar para o orçamento. Aí o orçamento tem que ficar contando, aí muda o projeto demora, e fica aquela briguinha. Todas essas tabelas que eu mostrei para vocês, você pode exportar por Excel. Você exporta por Excel, a única coisa que eu ainda não gosto e que seria bom até o Autodesk providenciar é um link com o Excel. Para que se mudar no Excel, muda no Revit, mas ainda não tem. Mas eu posso pegar todas as minhas tabelas do Revit e levar para o Excel. Tá? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje é entendendo que o modo de projetar não muda, não precisa ser mais ou menos arquiteto ou engenheiro para usar o software. Você só tem que entender que a metodologia mudou e que você vai ter menos trabalho, você vai dedicar mais tempo do seu dia a projetar. Quem aqui nunca deixou de fazer uma coisa bacana porque não ia dar tempo de mudar? Não tem como entregar. A entrega é desse jeito e depois acerta no as-built. Vários já fizeram isso. Entendeu? Então, no BIM não acontece isso. Você já sai com tudo redondo, já sai com tudo pronto, tá? E você pode se dedicar a fazer um projeto melhor. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Meu nome é Edmilson Júnior, sou estudante. Eu vi ali você fazendo a alteração ali, porém você só mexeu no terceiro pavimento. E quando eu estou naquele plano ali, de planta baixa, como é que eu sei os pavimentos que eu estou alterando? Você tem na lateral aqui, foi o que eu comentei no final um pouco rápido, não sei se você percebeu. Você no Revit, aqui embaixo, ó, você tem o Project Browser. Todos os níveis ficam criados aqui. Então, eu tenho o piso 3, eu tenho o piso 2 e o nível de entrada. Tudo isso é representação de planta baixa. O que significa? É um corte ao 1,5 m do chão. Então, no Revit, você escolhe como você vê o seu projeto. Por isso que quando me perguntam, o Revit é 2D ou 3D? Não, o Revit não é 2D e 3D. O Revit você projeta, você escolhe como quer ver. Você quer ver um corte? Quando eu criei aquela seção, eu criei uma vista de corte. Eu crio uma vista de planta baixa. Então, ele já separa isso. Entendeu? Você não precisa criar essas informações. Ele já tem ali, eu vou criando os níveis e falo, eu quero ver o nível tal. Quando eu entro ali, ele já sabe que é 1,5 m. E eu posso configurar isso também. Porque, por exemplo, lá fora é 1,20 m. Vem de fábrica 1,20 m. Então, a gente tem que mudar para 1,5 m. Então, você escolhe só como quer ver o seu projeto. Respondido? Não? Entendi? Mais alguém? Ela ali, ela falou. Meu nome é Daniela, eu trabalho na Probon Engenharia como engenheira civil. Não, eu tinha uma curiosidade de saber se as construtoras estão já usando esses modelos ou se elas continuam construindo com 2D. E a minha pergunta é porque, por exemplo, você está tocando a obra, aí você viu que uma viga tem que mudar de dimensão. Como é que materializa isso? A revisão do projeto, né? Uma coisa que tem que ser alterada no campo, mas a obra já está acontecendo. A ideia do BIM é isso não acontecer. Né? Você já vê esse problema na fase de projeto, não deixar chegar lá no campo. Mas se isso acontecer, não tem problema nenhum. Você passa a informação para quem projetou e ele vai pegar o elemento e vai mudar as dimensões dele e altera para você. Entendeu? Mas o ideal é essa revisão ser feita antes, né? Não ir para a obra desse jeito. E com relação às empresas, por exemplo, a própria Odebrecht já usa isso. Mas ela entra no modelo, por exemplo, uma viga, a armadura está lá, ela olha a armadura com as emendas, e diz lá e altera a informação. Mas ela constrói pelo modelo? Ou ela constrói pelos desenhos? A ideia é essa. Mas você gera os desenhos, né? Tudo isso que está aqui, eu pego isso e boto numa prancha. Mas ele continua usando a prancha, então, na obra, né? Ele não usa o modelo. É que hoje, infelizmente, a gente não tem tempo. Mas, por exemplo, eu tenho no meu iPad isso serve para qualquer tablet, Android ou iOS. Eu tenho um aplicativo da Autodesk chamado BIM 360, que eu ponho o modelo lá dentro. Entendeu? Então, eu posso chegar, levar para a obra o tablet e abrir o modelo e verificar. Mas ainda se gera, porque isso é um entregável que você ganha, né? Geralmente você fala, eu entrego a prancha e a contrapartida para eu receber. Entendeu? Então, isso até mudar essa mentalidade do modelo. Eu entrego o modelo e depois você faz o que você quiser. Isso ainda vai demorar muito.
O que ele falou é muito importante. Hoje a gente recebe em cima de um documento que a gente entrega, né? Ou seja, entregou o documento, a gente fatura, né? E isso não mudou. E isso é uma coisa que talvez venha a mudar. Tá? Até por conta que, quando se modela em BIM, as fases de entrega são um pouquinho diferentes. E isso vai ser incorporado ainda pelo mercado. Em relação à obra, é muito importante entender duas coisas. Primeiro, você pode ter certeza que se a construtora, ela que vai gerir aquele negócio, ela vai construir em BIM, porque ela ganha com isso. Se ela vai fazer para terceiros, ela vai fazer da maneira que tiver que fazer, porque o problema não é dela, o problema é de quem vai gerir aquilo depois. E vai entregar o as-built do jeito que der. O conceito é esse. Então, o trabalho que vem sendo feito, por isso que eu falei na minha palestra sobre o governo, a percepção do governo em relação a isso, que eles já estão percebendo a importância disso, o DENIT está exigindo isso nos editais dele, a gente viu nos aeroportos, aconteceu alguma coisa parecida em relação à tecnologia BIM, e existe essa percepção de que isso é lucro para quem é o dono do produto edificado. Tá? E em relação à maneira de trabalho, a metodologia de trabalho, a Autodesk, especificamente, tem também uma maneira, como ele falou, através de um modelo que você pode botar na nuvem. Tá? Para quem não sabe, quem tem um produto da Autodesk e tem subscrição, já tem 35, não é isso? 35 GB na nuvem, para poder botar os arquivos, compartilha por arquivo, compartilha por diretório, compartilha do jeito que quiser, só para visualizar, baixar do jeito que quiser, e você pode fazer isso e receber e baixar num iPad em campo, através da internet de celular, e fazer alguma marcação e mandar de novo para a nuvem, mandar para o e-mail, a comunicação para o e-mail, para o editor já, enfim, o projetista que está editando aquela informação, edita aquilo e atualiza. E pode ser dinâmico, depende da metodologia de como vai ser feito isso, tá? Mas e tem que ser tratado, né? Ou seja, conversado, enfim. Mas fica muito mais fácil para um gerente de obra, um gerente de projeto, para quem está em campo, poder interagir dinamicamente essa informação. BIM 360 Glue. Esse é para tablet. Isso é quem tem assinatura e software da Autodesk. O gratuito, que, por exemplo, um parceiro seu pode usar, o cara que está na obra, ele não tem produto Autodesk, ele pode usar o Autodesk 360. E isso já ajuda bastante, porque ele abre as plantas para você e você pode navegar. Você tem uma capacidade de edição dentro também do 360. Você pode editar, ter alguns recursos como se você tivesse com a ferramenta e fazer algumas edições. Tá? Isso é possível você fazer. Sim. A pergunta dela foi a colaboração com escritórios, enfim, de disciplinas, de multidisciplinas, né? E como é que funciona isso? É possível fazer esse trabalho através da nuvem, você pode compartilhar o arquivo, dizer qual acesso que aquela pessoa tem, e ela baixa aquela informação, do jeito que for, visualiza aquela informação, pode fazer markups, devolver para você e alguém editar da sua empresa. É importante, o que o Fabrício falou, da parte de edição. Tá? Dentro do Revit, se eu sou dono de determinados objetos, só eu edito aqueles objetos. Ninguém pode editar mais aqueles objetos, eu travo ele. É o arquiteto, só ele edita determinados tipos de objetos. Já o engenheiro que está fazendo a modelagem da estrutura, só ele edita aquela parte. Enfim, toda essa gestão você pode fazer também. Agora, a interatividade é possível fazer pela nuvem com os parceiros que você tem fora do escritório. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Boa noite. Meu nome é Maxwell, eu sou do consórcio Queiroz Galvão e IESA, e a gente está falando um pouco sobre pranchas, sobre a emissão de documentos. Infelizmente, a coisa é muito dinâmica e se fatura em cima de documentos emitidos. Quem dera chegarmos nesse ponto, como você falou, fazer o projeto todo para estar mandando para a obra. Não tem condição de ser feito assim. Hoje não. Precisa se emitir rápido. Como funciona? A questão é a seguinte.
Eu entendi a pergunta da colega lá, que também estava com essa dúvida. Revisões. Você emitiu um documento... Desculpa. Emitiu um documento na revisão A e, posteriormente, precisou fazer uma modificação de projeto, porque a coisa dinâmica já foi para a obra, fez uma alteração na maquete. Como que eu vou controlar essa revisão, essa mudança de revisão por folha? Porque vai gerar lá 80, 100 documentos. Eu mudei exatamente na folha tal, no número tal, no documento tal, e ele altera a revisão para mim? Você altera e ele documenta. Então, se tiver alguma alteração no projeto, existe um parâmetro dentro dele que você pede para falar, revisões. Aí, fez uma revisão, ele, na prancha onde tem a revisão, ele já informa para você. Só te mostrar uma coisa aqui. Eu criei vou criar aqui de novo o corte. O corte passando aqui. Tá lá o corte. E você vai reparar que ele não vem preenchido com nada dele. Por quê? Ele só vai ser preenchido quando eu pôr esse corte numa prancha. Aí, essa cadeia já relaciona tudo. Se eu mudar alguma informação no corte, ele já altera na prancha e já altera a revisão para você automaticamente. Eu vou pegar aqui uma prancha e vou arrastar esse corte para cá, que é esse section 1, que foi o último que eu